Irmãos, graça e paz, saúdo a todos e convido você a estudar o Sermão do Monte, que é essa parte tão importante e conhecida do Evangelho segundo Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, também conhecido como o Sermão da Montanha. Hoje essa aula será apenas uma introdução ao Sermão do Monte e eu convido os irmãos à leitura da palavra de Deus. Vamos ler 4 versículos do Sermão do Monte. Então, o início do Sermão do Monte diz assim, Mateus 5, verso 1 e verso 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E vamos ler também a parte final do Sermão do Monte, como a aula é introdutória. A parte final do Sermão do Monte está no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, versos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, essa é a leitura da palavra de Deus, o início e o fim do Sermão do Monte. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos pela vida, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas e rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito como nosso professor e mestre. Isso fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Muito importante, essencial, indispensável o estudo dessa parte da Bíblia. Muitos estudiosos no passado já escreveram que o cristão deveria ler esses 3 capítulos várias vezes na sua vida e meditar no Sermão do Monte a vida toda. Então vamos começar com algumas perguntas de observação, lembrando que essa primeira aula ela é uma introdução ao Sermão da Montanha e usando o método indutivo. Observações, segunda parte, a busca da interpretação do texto e a terceira parte, a aplicação do texto na nossa vida hoje. Podemos começar então com algumas perguntas. Podemos entender que o ato de Jesus se sentar no monte, conforme o verso 1, lembra Moisés no Monte Sinai e também os mestres nas sinagogas que ensinavam sentados? Ou seja, o ato indica certa formalidade e solenidade com o que seria dito? Então, o Sermão da Montanha começa dizendo que Jesus se sentou. As pessoas chegaram perto dele e ele se sentou. Então, esse ato de se sentar, nós podemos dizer que isso lembra Moisés no Monte Sinai e também os mestres judeus que naquela época ensinavam nas sinagogas sentados, eles se sentavam, ou seja, esse ato de se sentar, isso foi entendido pela multidão, pelos discípulos, que Jesus estava se preparando para trazer ensinamentos formalmente, ou seja, com certa solenidade. Sim, a resposta é sim, nós podemos chegar a essa conclusão, que essa simples menção aqui no verso 1, né? No verso 1, ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, nós podemos entender, sim, que há uma solenidade, uma formalidade. Jesus estava indicando para aquela multidão, ó, prestem atenção agora no que eu vou dizer para vocês. Eu estou sentando, ou estou aqui sentado, prestem atenção. São informações importantes que eu vou passar agora. É correto afirmar que o tema do Sermão do Monte é o reino do céu? Então, o Sermão do Monte nós pretendemos estudá-lo todo, né? E os irmãos vão perceber que no Sermão do Monte, Jesus faz um resumo, né, da sua doutrina e ele aborda vários temas. Mas se nós fôssemos buscar o tema central do Sermão do Monte, nós poderíamos dizer, ó, o tema central é o reino do céu. O reino do céu é o tema central do Sermão do Monte?
sim, nós podemos dizer que esse realmente é o tema do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, o reino do céu, né? No contexto anterior, quando Jesus começa a pregar o evangelho, ele fala: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo, né? Então, o reino do céu é o tema realmente central do Sermão do Monte. As normas do reino do céu, as regras, a ética, né? O aspecto de como que os súditos devem se comportar nesse reino do céu. Então, o tema é o reino do céu. Outra pergunta. Jesus está falando, quando ele fala do reino do céu, Jesus estava falando aqui do reino universal de Deus ou somente de uma parte desse reino universal? Mais especificamente da parte na qual há vida. Então existe um reino universal, todas as pessoas fazem parte desse reino universal de Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas. Jesus está falando desse reino que envolve todas as pessoas, coisas, situações, seres. Ou Jesus, quando fala do reino do céu, ele está se referindo a uma parte desse reino universal, parte essa na qual há vida. Essa é a pergunta. Então, quando Jesus menciona arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo, é uma menção a todo o reino universal ou somente a uma parte desse reino universal na qual há uma vida especial? A resposta é essa segunda, que quando Jesus fala reino do céu, ele está se referindo a uma parte do reino universal. E nessa parte específica, que é chamada de reino do céu, é a parte em que Deus trouxe vida, vida de qualidade, vida abundante, né? Na pessoa do Filho dele, na pessoa de Jesus Cristo. Então, reino do céu é o tema do Sermão do Monte, mas reino do céu é uma parte do reino universal, uma parte na qual há vida. Outra pergunta? Avalie a seguinte afirmação e diga se, à luz do Sermão do Monte, ela está correta. A afirmação é a seguinte: não há lugar para formas de piedade que sejam apenas verniz e fingimento. O que se exige no Sermão do Monte é a perfeição. A pergunta é: essa afirmação está correta? É isso mesmo que se exige no Sermão do Monte? Uma piedade sincera, verdadeira, um estilo de vida que não aceita fingimento, hipocrisia, não aceita um verniz, uma capa, uma aparência apenas exterior. O que Jesus exige aqui, nessas regras éticas do reino do céu, é a perfeição dos seus discípulos? Essa é a pergunta. Nós podemos falar, não, está certo ou está errado? Tá certo, é isso mesmo que o Sermão do Monte exige. Ele exige perfeição. E onde que está isso? Nós podemos ver lá, Mateus 5,48, dentro do Sermão da Montanha, o que que diz? Jesus disse, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, esse é o objetivo, a perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Outra pergunta? Como não somos perfeitos, necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, mediante o perdão dos pecados e mediante o fortalecimento da fé pelo Espírito, para sermos considerados bem-aventurados. Então, em outras palavras, no Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro que o que se exige dos seus discípulos é a perfeição, porque o Pai dos discípulos, que é Deus, ele é perfeito. Então esse é o parâmetro, o paradigma, a perfeição. No entanto, nós como homens caídos, nós somos pecadores. Nós não conseguimos por nós mesmos a perfeição. Por isso nós precisamos de duas coisas de Deus: da graça de Deus e da misericórdia. Ou seja, precisamos do perdão dos pecados e precisamos do fortalecimento da nossa fé pelo Espírito Santo, para nós sermos considerados por Deus pessoas bem-aventuradas. No próximo estudo nós vamos adentrar nas bem-aventuranças, tão famosas bem-aventuranças, né? Quem que é bem-aventurado, feliz, aprovado por Deus? Os discípulos, né? Eles são aprovados, eles são considerados bem-aventurados. Mas para isso precisa da graça e da misericórdia de Deus, porque ninguém é perfeito.
exceto Jesus Cristo. O único homem perfeito é Jesus, né? Então nós precisamos da graça, da misericórdia. Nós precisamos do perdão e do fortalecimento da fé pelo Espírito Santo. Então essa pergunta está certa ou está errada? Está certo, é isso mesmo. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Outra pergunta de observação. Este reino, nós estamos falando que é o tema central do Sermão do Monte, que é o reino do céu. Esse reino ele já chegou, mas ainda não está consumado. Então, o reino de Deus, que é aquela parte do reino universal na qual há vida, esse reino ele já está na terra? Ele já chegou? Sim, ele já chegou. Mas ele já está consumado? O reino de Deus já está na sua plenitude? Ele já foi consumado? Não, não foi consumado. Então, o reino já chegou, mas ainda não está consumado. Tem mais coisa para acontecer. Então, no plano de Deus, coisas novas acontecerão. Jesus está trabalhando na expansão do reino. Vai chegar o momento que ele será consumado. Ou seja, quando Cristo voltar, Cristo trará a consumação do reino do céu. É correto dizer que todo cristão vive em dois planos, no plano do mundo e também no plano do reino do céu? Então vamos pensar da seguinte forma. Está certo dizer que existem dois planos de existência? Um plano terreno, as pessoas existem, vivem aqui na terra, mas também um plano superior, um plano no reino do céu, no reino de Deus, naquela parte na qual há vida, ou seja, no plano celestial, duas esferas de existência. Nós estamos, os cristãos estão na terra, mas também, de certa forma, eles já estão no céu. Podemos dizer isso? Que o reino do céu traz essa característica, essa duplicidade de existência? Sim, nós podemos dizer isso, e é importante que entendamos dessa forma, né? O apóstolo Paulo escreveu muito bem sobre isso, lá em Colossenses 1,13 e no capítulo 3 de Colossenses, de 1 a 4. Paulo fala que o cristão, ele vive unido a Cristo já no céu. Para Deus, o cristão, no sentido espiritual, ele já está no céu. A vida dele está com Jesus Cristo no céu, porque Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscita, os cristãos espiritualmente ressuscitaram com ele. E quando ele volta para o céu, que é a ascensão de Cristo, os cristãos também espiritualmente voltam com Jesus, porque eles estão unidos a Jesus Cristo. Então, isso traz a conclusão que existem dois planos de existência, o plano terreno e o plano celestial. E isso também é abordado aqui no Sermão do Monte. O cristão precisa ter esse entendimento. Por isso que a cobrança é a perfeição, porque Deus já considera a pessoa lá no reino celestial, nesse segundo plano e mais elevado plano. Outra questão, ao analisar os textos de Mateus 5, 1 e 2, foram os textos que nós lemos, e Mateus 7, 28 e 29, pode-se concluir que o Sermão do Monte foi dirigido a quem? Então vamos observar aqui no início, para quem que foi dirigido o Sermão da Montanha? No verso 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, se nós lêssemos apenas esses dois versos, poderíamos chegar à conclusão que o Sermão do Monte foi dirigido exclusivamente para os discípulos de Jesus, um grupo menor. Né? Mas quando nós lemos lá no final do Sermão do Monte, que é o capítulo 7, no verso 28, diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, juntando essas duas partes do sermão, nós somos obrigados a concluir que o Sermão da Montanha foi dirigido aos discípulos e às multidões. Provavelmente os discípulos estavam mais perto de Jesus, ele se assentou, os discípulos ficaram próximos a ele e logo depois as multidões também estavam ouvindo. Prova disso que quando ele conclui o sermão, as multidões estavam maravilhadas com a autoridade de Jesus, porque ele ensinava não igual os escribas, mas como alguém que realmente sabia do que estava falando, alguém que tinha autoridade. Né? E essa é a última pergunta de observação. Como ficaram as multidões ao ouvir o Sermão do Monte?
que é o verso 28 que nós lemos. Elas ficaram maravilhadas com a autoridade de Jesus. Então agora, irmãos, nós podemos passar para a segunda parte do método indutivo, que são as perguntas de interpretação. Então nós já fizemos observações do texto, aspectos individuais, pessoais, alguns detalhes, né? Então nós temos condições agora de buscar o significado. O que essa passagem significava para os leitores originais do livro de Mateus, né? Então tem duas questões aqui para nossa reflexão. A primeira é a seguinte: o Sermão do Monte, ele traz o resumo das regras éticas e religiosas do reino do céu, considerando que o reino do céu é uma parte do reino universal de Deus, na qual há vida. É aquilo que nós já falamos, né? Nós podemos fazer essa pergunta e responder positivamente, não é isso mesmo, tá certo? O Sermão do Monte é um resumo do cristianismo, das regras éticas, comportamentais, né? Também do aspecto religioso. O Sermão do Monte traz essa síntese, essa suma, esse resumo do reino do céu, como que funciona o reino do céu, quais são as regras, os deveres. Nós podemos dizer isso? Sim, essa é a interpretação correta. O Sermão do Monte é um resumo. Outra questão. Jesus Cristo, o Rei, trouxe o reino e voltará para consumá-lo? Então Jesus trouxe o reino do céu para a terra, para os homens. Mas ele vai voltar para consumar esse reino? Ou esse reino que ele trouxe já está consumado? É aquela questão que nós também já abordamos, né? Então, realmente, Jesus trouxe, o reino já foi inaugurado, o reino do céu ele está em expansão, mas ele ainda não foi consumado. Quando Cristo voltar, aí sim, Jesus vai consumar o reino do céu. No reino do céu, que já existe hoje, exige-se perfeição, mas também a concessão de graça e misericórdia para que os súditos sejam aceitos pelo rei, ao mesmo tempo que se exige perfeição, oferece-se também graça e misericórdia às pessoas que fazem parte do reino do céu? Sim, essa é a interpretação correta. Jesus exige a perfeição dos seus discípulos, porque o Pai dos discípulos, que é Deus, ele é perfeito. Mas como nós somos pecadores, Jesus providencia para nós o acesso à graça e à misericórdia de Deus, ou seja, o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. Podemos chegar aqui agora à parte final, que é a parte da aplicação. Então nós observamos, nós buscamos o significado, que é a interpretação, e agora nós podemos pensar, e o que essa mensagem poderia me ajudar hoje na minha vida, no meu relacionamento, né? Questões práticas dessa mensagem. Então tem duas que eu coloquei aqui, não esgota o tema, mas pode nos ajudar a refletir e chegar a essa questão mais pragmática, né? Como que eu posso colocar isso em prática na minha vida? São duas perguntas para a nossa reflexão. Você faz parte do reino do céu, essa parte do universo em que há vida na pessoa e pela obra de Jesus Cristo? Então você sente, você vê indícios na sua vida que indicam ou que comprovam, né, provas, indícios ou provas de que você faz parte desse reino do céu, essa parte na qual há uma vida especial derivada da obra e da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então você tem certeza que faz parte desse reino, desse mundo à parte, desse mundo especial, do reino do céu que Jesus trouxe e que ele vai voltar para consumar? Você faz parte do reino do céu? Essa é a pergunta prática para a nossa, né, reflexão. E uma outra e última questão: como as multidões que ouviram pela primeira vez o Sermão do Monte, você fica admirado com a autoridade de Jesus? Então, lá no verso 28 e 29 do capítulo 7, que é o final do Sermão do Monte, nós lemos que as multidões ficaram maravilhadas com a autoridade de Jesus. Ele tinha autoridade, ele não falava como os escribas, ele falava com propriedade. Quando você lê o Sermão do Monte, você fica maravilhado também? Você sente, você
Você passa por essa mesma experiência de ficar admirado, impressionado com a autoridade do Filho de Deus, com a sabedoria que é transmitida nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus? Então, 2 reflexões de ordem prática para o nosso ensino, né? Para o nosso aprimoramento. Que Deus te abençoe. Deus continue te dando força para estudar a palavra, interesse, né? Concentração. E que Ele te ajude cada vez mais a entender mais e mais da sua palavra. Que cada vez você possa aprender e conhecer mais e mais sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo.